Amigos queridos, que a paz de Jesus, a refletir-se em nossos corações nesta hora, permaneça conosco. Nesta suave vibração de luz que emana dos corações amantíssimos que em seu nome, Senhor, são conosco, nos envolvemos para sentir a presença doce e terna dos mensageiros do seu amor e sentir em nosso coração as vibrações que alentam de esperança, que trazem o vigor da fé e que estabelecem em nosso ser o bom ânimo e a coragem de romper com o passado de iniquidades para um porvir felizes, de felicidade e de alegria. Jesus amigo, mestre querido e bom, ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos a humanidade da terra na sua misericórdia, para que todos nós, a multidão de aflitos, possamos receber a esperança, a luz da verdade manifestada no seu Evangelho. Assim, mestre amado, amigos espirituais, que com a sua bondade e mansuetude nos envolvem nesta hora. Agradecido, Senhor, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Nós estamos refletindo sobre a lei do amor. Lei que se desmembra em várias outras leis para que nós pudéssemos construir estes valores e serem incorporados em nossa consciência, para que seja o tesouro imperecível dos nossos espíritos para toda a eternidade. Mas existem impedimentos em nós e nós voluntariamente queremos romper com esses impedimentos, vencer as nossas más paixões, as nossas más inclinações. E um traço característico do primitivismo do espírito, que nos caracteriza ainda nos primórdios da evolução enquanto espíritos, é o egoísmo. Porque ele é o antagonista maior da caridade. E sem a caridade não há salvação. Sem a caridade nós não nos libertaremos. Então tudo que for contrário à caridade são expressões do egoísmo. Tudo que tende a isto, nos distancia do ato de servir, de doar dos tesouros imperecíveis, que são os nossos sentimentos, valores morais, que já são propriedades inalienáveis do espírito que somos, mas que estão tamponados por essas atrações que temos, ligadas à ambição, por esse processo sedutor que nos deixamos arrastar, que é ainda a pobreza do nosso espírito, fazendo uma troca de valores entre o ser e o ter. Nós temos aqui todas as manhãs valorizado os bens terrenos, porque os bens terrenos faz parte da evolução do espírito encarnado. Faz parte do progresso, faz parte da expressão da inteligência e de outras habilidades que viemos desenvolver, mas isto precisa nos ocupar com a finalidade útil do bem coletivo.
Se isso não nos ocupar para que tenha um objetivo, que é socorrer o bem coletivo, nós estaremos presos, enterrados. O nosso campo mental, com os nossos sentimentos, estarão aprisionados nessa questão que nos consomem e que nós podemos chegar na maturidade e dizer: não tive tempo para mim, não tive tempo para a minha evolução espiritual, porque me dediquei 100% do tempo nos bens terrenos. O Evangelho diz assim: à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros, que é os bens do espírito. Por céu, nós vamos entender os bens que elevam o espírito a categorias de sublimidade. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, dominados pelo forte, aparentemente, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. A cada um segundo as suas obras e, consequentemente, segundo o seu merecimento e a sua necessidade. Essa é uma lei. Mas o endurecimento do coração humano, esse estado ainda egoístico da nossa personalidade, nos faz indiferentes ao mal que o outro sofre. Porque nós somos capazes de olhar a penúria, a miséria, com preocupação, mas com inércia íntima. Podemos fazer grandes promoções sociais para que essas pessoas se abasteçam de alimentos, mas com ociosidade íntima. Então, esse estado externo, ainda que a religião, as religiões em geral, mostram, é fazer coisas para os outros, sem com isto quebrar a dureza do meu coração, ainda é peculiar o nosso momento evolutivo. É peculiar. Porque se nós tivéssemos fraternos verdadeiramente, tudo seria para a maioria. Porque o espírito, quando ele evolui, o que lhe é indispensável, o que lhe é necessário, passa a ser uma outra referência, que talvez a gente nem conheça essa referência, do que é absolutamente suficiente para um e o que é diferente dessa necessidade para outro. Isso é um estágio evolutivo que nós não vamos classificar absolutamente, mas dizer que, a exemplo dos grandes espíritos que passaram pela Terra, não só no campo religioso, filosófico, científico, todos eles, indistintamente, quando tiveram uma expressão moral maior, que eram espíritos advindos até de outros planetas, que vieram dar uma contribuição ligeira para o planeta Terra, a forma de viver era com absolutamente necessário para a simplicidade deles. O que para nós hoje pode ser absolutamente necessário, ainda dentro da nossa precariedade. Então nós temos que avaliar o que diz ainda o Evangelho. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais o egoísmo. Então, só tem um remédio para curar o egoísmo: a caridade, que tem que ter a benevolência, o perdão das ofensas, a renúncia, a dedicação, a abnegação, enfim, esses valores que estão contidos na prática do bem constante, do ato de servir e da caridade.
Tal será o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. O planeta estertora é uma palavra forte, mas Emmanuel diz isso. Estertora, se convulsiona, se debate, porque forças contrárias, antagônicas à lei do progresso se estabeleceram por conta do nosso egoísmo, por nosso primitivismo ainda moral. Mas é chegado o momento de um expurgo, é chegado o momento de nós podermos colher o trigo e desprezar o joio. E esse momento é um momento de decisões fortíssimas que só serão lúcidas e regidas pela nossa consciência. Esse é o momento de reverter processos internos nossos, porque não nos falta instrução, não nos falta o conhecimento da verdade, nos falta acionar em nós sentimentos que de dentro para fora vão desobstruir essa carapaça do endurecimento, né? Esse tamponamento dos nossos valores morais, e que nós estamos no engano de personalidades que não correspondem mais àquilo que nós queremos vir a ser. Ainda um trechinho do Emmanuel, que nós ontem começamos a lição, e gostaríamos de falar só um trechinho pequeno. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu. Disse-nos o Senhor, isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna, disse Emmanuel. Então, essa precisa ser a meta prioritária da nossa evolução todos os dias da nossa vida. Efêmera, passageira, será a galeria de evidência carnal, ou seja, de tudo aquilo que constitui o espírito encarnado, tudo é passageiro, tudo. Diz Emmanuel, beleza física, passageiro, efêmero, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana. Por máscara, nós vamos entender persona. Persona e máscara são sinônimos. A personalidade humana que o tempo transforma, e que nós viemos modificar exatamente características da nossa personalidade que estão atreladas, enterradas, vinculadas a questões efêmeras, como a beleza física, o poder temporário, a propriedade passageira, a fortuna amoedada, etc. Está preso nisso. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus. Porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, o Emmanuel conclui que para essa transformação da persona, da máscara humana, que está atrelada a essas questões tão passageiras e que encrudece o egoísmo em nós, só tem uma saída para que a gente viva os valores, a educação do espírito. Então, sem o tesouro da educação pessoal, hoje traduzimos para a educação do espírito, nós não nos libertaremos dessas amarras que nos colocam na categoria de sofredores. Os nossos sofrimentos são todos originários dessa condição, que também é temporária, que nós chamamos de egoísmo. Nós temos demorado o nosso pensamento nesse tema, egoísmo, com qual finalidade? Isso é uma coisa que a gente vai precisar perguntar na nossa intimidade. Porque
nós não podemos de novo, outra vez, uma vez mais, correr o risco, nesta existência, de nos tornarmos espíritos altamente conhecedores do que seja o egoísmo. Porque uma coisa muito importante para a gente entender em relação aos espíritas, que somos nós, 99,9999% dos espíritas adoram o conhecimento. É uma característica que nos une. Nós temos verdadeira veneração pelo conhecimento. E toda vez que alguém fala de alguma coisa com conhecimento, nós ficamos verdadeiramente magnetizados. Isso é um fato, não tem como ser diferente. Quando alguém explica uma coisa que a gente ainda não tinha pensado daquela forma, que nós não tínhamos elaborado o nosso pensamento daquele jeito, nós literalmente ficamos fascinados por aquilo. Então, mas nós precisamos, nesse momento da nossa vida como espírito, tomar uma consciência mais profunda a respeito desse conhecimento que está sendo disponibilizado para nós através da doutrina espírita. Então, é da lei, segundo Emmanuel, é da lei que todos nós que vivenciemos, que estamos vivenciando sobre algum aspecto o excesso, nós nos tornemos escravos. Então veja bem, excesso de conhecimento nos faz escravo de um tipo de raciocínio teórico que a gente explica, justifica, fala e tal, mas não vive. Então, por que nós estamos falando isso hoje? Porque já faz alguns dias, talvez semanas, que nós estamos estudando o egoísmo, falando sobre o egoísmo, explicando sobre o egoísmo, estudando os textos sobre egoísmo. E esse conhecimento está penetrando profundamente no espírito que nós somos. Mas vai chegar algum tempo, daqui a algumas semanas, que nós não vamos mais falar do egoísmo. Nós vamos falar de outro assunto. E a pergunta para nós é: se depois de passarmos algumas semanas falando sobre o egoísmo, se nós estamos um pouco menos egoístas, se nós nos apercebemos egoístas e fizemos um movimento com relação a isso. Caso contrário, nós estamos no mesmo vício de sempre, porque absorção de conhecimento pode ser simplesmente vício. Vício de adquirir alguma coisa a mais sobre esse assunto, sobre aquele assunto, sobre o outro assunto. E isso deixa de ser vício no momento que nós colocamos aquilo em prática. Então é muito importante nesse momento que nós façamos uma reflexão. Algum tempo atrás nós falamos longamente sobre a prece. Longamente sobre a prece. Quem de nós passou a ter o hábito espiritual sobre a prece,
passou a orar mais, com mais constância, de forma mais efetiva. Por quê? Se isso não aconteceu conosco, se nós não fizemos uma alteração íntima dentro de nós em relação à prece, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi debatido, trazido e elucidado e ampliado, teve a finalidade, na nossa intimidade, apenas e tão somente de sabermos um pouco mais sobre a prece, sem que isso tenha realmente nos elevado a um patamar um pouco superior. Por isso que o Evangelho de Jesus, por isso que Jesus não se preocupou em escrever nada, livro nenhum. Porque o Evangelho, ele não é um livro que a gente deva simplesmente estudar. Não que o conhecimento que esteja ali não deva ser refletido por nós na nossa vivência cotidiana e diária. Mas o que Jesus nos trouxe, e ele deixa bem claro para nós que, ao contrário de Paulo, que escreveu as cartas, né, e essas cartas eram dirigidas àquelas igrejas que ele havia fundado, ou aqueles espíritos que tinham absorvido do conhecimento do Evangelho, e ele queria reforçar um conteúdo, falar sobre alguma coisa, ele escrevia as cartas. Mas Jesus escreve cartas vivas. Ele escreve a carta no coração do homem. Então Paulo era uma carta de Jesus, Pedro era uma carta de Jesus, Tiago uma carta de Jesus, e todos eles eram cartas vivas. E Eurípides é uma carta de Jesus. E os espíritos que compreenderam são cartas vivas. Nós lemos neles pelas atitudes deles, o que Jesus trouxe para nós. Então, a convivência com alguém que é uma carta viva, a gente olha e copia, né? Copia como se nós fôssemos copistas, literalmente. Então, nós estamos fazendo esta colocação porque qual é a utilidade real de nós estarmos abordando tão longamente o assunto egoísmo? Então, quantas pessoas estão nos ouvindo? Vamos dizer, 10 pessoas estão nos ouvindo? Dessas 10 pessoas, quantas delas estão fazendo um movimento hercúleo na sua intimidade para sair dessa mente teórica, para colocar realmente em prática o que nós estamos lendo, o que nós estamos comentando, né, e interpretando, apesar das nossas imensas limitações. É muito importante que nós paremos para pensar nisso, porque o Evangelho, ele é um conteúdo vibratório que deve mover as nossas ações. E esse estudo que nós estamos fazendo do egoísmo é absolutamente necessário que nós possamos compreender que é só e tão somente através da convivência uns com os outros que vamos sair desse egoísmo.
Por quê? Quando Jesus formou o seu apostolado, ele fez questão de ensinar para nós, em humanidade, ele fez questão de mostrar para nós que nós só avançaríamos de verdade se houvesse ao redor de nós, no mínimo, 12 espíritos com extremadas dificuldades, que todos os dias, todo o tempo todo, nos desafiasse aquilo que nós estamos aprendendo. Então, Jesus mostrou para a humanidade que para nós vivermos o Evangelho, para que nós possamos deixar de ser orgulhosos, de ser egoísta e vivermos o Evangelho, nós vamos precisar conviver com pessoas com aquelas características. E se nós formos colocar numa lousa as características daquelas personalidades que apresentavam naquele momento, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a expressão de egoísmo. Porque todos eles, embora não fossem escolhas ao acaso, embora aqueles espíritos tinham grandezas extraordinárias dentro deles, mas eles tinham personalidades com extremadas dificuldades. Então, se nós analisarmos Pedro, né, impulsivo. Quem era Pedro? Impulsivo. Ele tinha uma característica de profundo preconceito. Ele tinha preconceito com relação a tudo. Ele tinha medo, embora não parecesse. E aí a gente vai ver no Evangelho Jesus vindo, pedindo para ele sair da barca, ficar caminhando sobre as águas com ele. E aí quando ele percebe aonde que ele está, ele tem medo e começa a afogar. Começa a afundar. Então a gente vai vendo que nos evangelhos contados, vamos vendo as características. Pedro, impulsivo, cortou a orelha do soldado, né? Jesus o tempo todo pregou a paz, o entendimento, o perdão das ofensas. E quando ele termina o apostolado, que ele vai para a cruz, era como se tudo aquilo que ele tinha inoculado no coração daqueles homens não tivesse valido de nada. Porque cada um debandou para um lado. Cada um testemunhou exatamente o contrário de tudo aquilo que tinha aprendido, dando a entender num primeiro instante que não tinha valido, porque cada um debandou de um jeito. E logo em seguida nós vamos ver que a história não era essa. E olhando para a humanidade a gente vê de novo que a história não é essa. Então, esse movimento que nós vamos fazer com relação ao egoísmo, primeiro de identificar onde está o nosso coração e depois como nós vamos alterar as nossas ações para que depois de um tempo estarmos estudando isto, termos a coragem de sermos menos egoístas. Porque vai doer no nosso coração demais nós chegarmos ao mundo espiritual
termos entrado em contato com todo esse conteúdo e não termos praticado. Por isso nós vamos falar, vamos tomar muitíssimo cuidado, vamos tomar cuidado extremado, para a gente não ouvir essas coisas e ficar no encantamento. E ficar concordando, porque é óbvio que a gente tem que concordar. Nós temos que concordar, mas não basta concordar. Então, nós vamos ter que traçar um plano para nós ao ouvir estas questões do egoísmo, porque agora nós vamos entrar no tema egoísmo e relacionamento. Né? O egoísmo nos relacionamentos. Aí a gente vai ouvir e vai falar assim, nossa, meu marido é mesmo egoísta. Nossa, a minha esposa é mesmo egoísta. Nossa, meu filho, não é? De novo, então, nós vamos entrar nesse tema. Para quê? Para ver se a gente vai dar conta, depois de ouvir, praticar. Então, nós estamos gastando um tempo hoje para lembrar, né, que o que nós estamos falando aqui, o que a Célia falou no primeiro momento, como que eu vou pôr isso em prática daqui 5 minutos, na hora que terminar o Evangelho? Então, só para finalizar, eu vou repetir o que eu comecei. Nós, espíritas, somos aqueles espíritos com o vício do conhecimento sem a prática. Porque se nós fôssemos os espíritos do conhecimento com a prática, o Brasil já seria, de forma impecável, a pátria do Evangelho. Não que ele não seja, mas ele é em germe. Ele é em germe. Porque se eu olhar para mim, Ana, se eu olhar para mim e falar assim, com relação a Ana, o Brasil é a pátria do Evangelho? Só eu. E se cada um de nós perguntar para si, aí a gente vai ter a resposta, se é em germe ou se já é. Então, nós vamos ter que sair disso para buscar essa prática e movimentar isso na nossa intimidade. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu Espírito amoroso que possa nesse momento nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio, para que ao ouvir estas lições de vida eterna, possamos, Senhor, ter a coragem de vivenciá-las. Que não sejamos mais nós, os espíritos, a ficarmos escravizados por um conhecimento sublime que não encontra ressonância em nossa intimidade no fazer, nas relações de uns para com os outros. Que nós tenhamos a coragem de nos tornarmos espíritos renovadores de nós mesmos, pelas atitudes constantes no bem. Que tenhamos a coragem, Senhor, de fazer desta existência um tempo
de vivência dos teus ensinamentos, uns com os outros, e sermos reconhecidos por muito nos amarmos. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas. Derrama seu amor, sua generosidade sobre os nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de luz e de amparo. E que Ismael, o nosso timoreiro, possa nos conduzir nas águas seguras do Evangelho de Jesus, hoje e sempre.